Depois da derrota para o Flamengo, as informações começaram a surgir e assim, eu já estava para fazer um vídeo sobre isso há algum tempo. Parece que está chegando ao fim, gente, realmente, a jornada de Cássio Ramos como goleiro do Corinthians. Claro que isso ainda não está definido, pode ser que na sequência isso se altere, mas a informação de momento é que a possibilidade é muito mais forte dele sair do que permanecer. Eu diria o seguinte, eu estava para fazer um vídeo sobre esse dilema que o Corinthians iria enfrentar no final do ano. O futebol é tão dinâmico que essas questões foram antecipadas. Por exemplo, o Carlos Miguel tendo sequência e indo bem, como está indo, seria natural que o Cássio, ao final da temporada, não percebesse como interessante ficar no Corinthians. Porque por que ele vai ficar na reserva? Por que o clube ia tentar renovar com ele? Esse dilema está posto. Se o Corinthians quisesse renovar, se ele quisesse ficar, se ele recuperasse a titularidade, seria uma coisa. Mas a tendência é que o Carlos Miguel tenha cada vez mais sequência. Então, por que o Cássio iria permanecer? A outra situação era se o Cássio ali na frente retomasse a condição de titular, seja por uma falha do Carlos Miguel, por uma escolha técnica do Antônio, ou se daqui a pouco uma suspensão, sei lá, uma expulsão do goleiro, e aí o Cássio retomasse e daqui a pouco ficasse. O Carlos Miguel, provavelmente, ao perceber isso, tendo a sua chance e voltando para o banco de reservas, dificilmente permaneceria também. A gente chegou num ponto de entender que o Corinthians não iria conseguir ficar com os dois. Não tem como. Você não consegue manter dois goleiros desse nível ao mesmo tempo, porque os dois querem jogar. Nós estamos falando de um ídolo, de um cara que está há 12 anos numa certa zona de conforto, né? Não no sentido pejorativo, mas o cara conhece o clube, conhece a torcida, sabe muito bem da pressão, sabe dos momentos bons, ruins. Ele está ali, ele está estabelecido. Esse cara, você tem garantia nele, você tem segurança nele, com uma falha ou outra e tal, é o gigante Cássio, né? Que já pegou mais de 30 pênaltis pelo Corinthians, tem mais de 700 jogos. E do outro lado, um goleiro que está numa ascensão muito grande, que é jovem, que é promissor e que quer jogar. Como é que você lida com isso? Ter os dois, sendo que só um joga. Como é que você faz? Era natural que isso fosse acontecer. Se o Carlos Miguel não jogasse agora, como ele tem jogado esses jogos, ele já teria ido embora. Ou já estaria com as malas prontas para a metade do ano, que era o que estava acontecendo. O Corinthians só não perde o Carlos Miguel agora porque ele está jogando. Porque se ele não estivesse jogando... Gente, a primeira proposta que chegasse em julho e estava para chegar, ele iria sair. Ele não queria mais permanecer. Porque ele estava vendo que, enfim, o Cássio não sairia nem por decreto. Até que saiu. Num pedido de socorro do goleiro, numa exposição danada, pediu uma preservação e ganhou. Só que o Carlos Miguel entrou e não saiu mais. Falhou no gol contra o Flamengo? Falhou. Mas não fosse o Carlos Miguel, o resultado teria sido muito mais que 2-0. Acho que esse é o resumo. Então, é óbvio que ele merece sequência, é óbvio que ele tem que ser o titular nesse momento. E o Cássio? O Cássio me parece que quer jogar. Ao que tudo indica, ele não pensa em se aposentar e obviamente, com a história que ele tem, o currículo que ele tem, as propostas acontecem. A questão segundo informação do GE, o Corinthians fez uma proposta de renovação para o Cássio, que está nas mãos do goleiro. Na verdade, do seu empresário, Carlos Leite, que moveu uma ação contra o clube, inclusive, num valor estratosférico de valores, né, que o Corinthians deve ao Carlos Leite. Pois bem, é nessa relação que o Corinthians teve que procurar o agente do Cássio para uma renovação. Uma renovação do contrato que termina agora em dezembro de 2024 para mais uma temporada, até dezembro de 2025. O Corinthians entende que dessa maneira consegue fazer uma transição mais suave do Cássio para o Carlos Miguel, não encerrar abruptamente a carreira do grande ídolo no Corinthians, né? Uma forma muito agressiva assim, e repentina, e também consegue encaminhar até uma despedida do goleiro, que talvez se aposente ou não, ou vai seguir sua vida depois do final do ano que vem. A questão é que o Cássio não está pensando em aposentadoria. Talvez o Corinthians esteja pensando, não, quem sabe ele, né, mais um ano de contrato, aí a gente encaminha uma transição, quem sabe ele encerra a carreira. Não é a ideia do Cássio. O Cássio quer jogar até os 39, 40 anos. Ele tem 36. Então, assim, ele tem mais uns bons anos, segundo o próprio Cássio. Ele quer jogar. E se o Corinthians não quiser, vai ter gente que quer, óbvio. E já apareceu. O Cruzeiro.
O Cruzeiro que mandou o Rafael Cabral para o Grêmio, pegou o Gabriel Grando numa troca, né? Mas o Grando, eu já falei para vocês, não é um goleiro que hoje você possa ter segurança. É um goleiro promissor até, interessante, enfim, tem algumas valências, umas virtudes, mas ele não está pronto. Ano passado mostrou isso. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro com ele no gol, e eu acho que se o Grêmio tivesse um goleiro mais experiente, mais cascudo, o Grêmio poderia até ter sido campeão, porque alguns gols passaram por ele. Pois bem, o Cruzeiro fez essa troca com o Grêmio, muito para trocar prejuízos, né? Porque o Rafael Cabral não estava com um clima bom lá, o Grando não estava com um clima bom lá, eles trocaram e beleza. O Rafael até está jogando lá, mas o Grêmio tem outros goleiros também. O fato é que o Cruzeiro não tem um goleiro desde a saída do Fábio, que inclusive saiu do Cruzeiro, porque estava velho, segundo alguns, e foi ser campeão da Libertadores aos 42 anos. O Cássio pode construir essa história também. Mas o Cruzeiro, que é o Cássio, e já tem informações, inclusive, da TNT Sports aí, de que ele estaria apalavrado já com o Cruzeiro. A questão é, a metade do ano agora, o Cássio pode assinar um pré-contrato com o Cruzeiro ou com qualquer outro clube e sai de graça no final do ano. Para muitos, ele já pode sair agora na metade do ano, mas aí o Corinthians vai precisar de um ressarcimento. A questão é, o Corinthians vai permitir isso? Que o Cássio saia dessa maneira? O Corinthians fez uma proposta de renovação, só que colocou meio que nas mãos do Cássio a permanência ou não. Então, o meu medo é jogar para a torcida uma informação do tipo, tentamos ficar com o Cássio, mas o Cássio não quis. Então, tá tudo na conta dele. E jogar a torcida contra o ídolo no seguinte sentido. Bom, ele foi para a reserva e tentamos renovar com ele, mesmo na reserva, mas ele não quis permanecer e foi seguir a vida dele. E o torcedor entender que, enfim, ele está sendo ingrato com o clube. Eu acho assim, gente, eu acho que seria bom para todo mundo. Se estamos entendendo que o Cássio não vai jogar, por mais que ele tenha uma história, que ele seja ido, se estamos entendendo que o Carlos Miguel é titular, mas seria legal ele ficar na reserva para fazer a transição. Mas se ele tem mercado, se ele tem uma proposta, se ele tem um grande clube oferecendo um bom salário para ele, dizendo assim, não, aqui você vai jogar, o cara é profissional. Eu realmente... Eu não consigo ver. Uma coisa é se ele está de titular do Corinthians e larga tudo. Não, os caras estão me cobrando aqui, estão me xingando aqui, o que também seria direito dele, porque muitas vezes a pressão é muito grande, né? E a gente viu nas últimas entrevistas como ele estava pressionado. Seria direito dele fazer isso, ir embora por conta disso, como outros fizeram, mas não é o caso. Ele sempre ficou, matou no peito, botou a cara a tapa, está na reserva, não está gostando, não vê perspectiva de voltar. Chegou uma proposta e, cara, ele está entendendo que, assim, de verdade, chegou o momento do Carlos Miguel, é jovem, ele provavelmente vai ter uma vida longa aqui no clube. Vou renovar mais um ano para quê? Para ficar sentado no banco, um cara que não está acostumado com isso? Vou fazer minha vida, vou jogar. E eu acho que ele está certo. E acho que o Corinthians, se conseguir fazer uma negociação, né, enfim, para que todo mundo saia ganhando, beleza. Acho que está tudo dentro dos conformes. O fato está acontecendo. O Cássio está realmente com os dias contados no Corinthians, seja no final desse ano, seja no final do ano que vem, que eu acho difícil, ou seja agora na metade do ano. E o Carlos Miguel, obviamente, está ganhando a titularidade e a transição está acontecendo. Eu achei que ela ia demorar um pouco mais, eu achei que ela, enfim, ela ia começar em algum momento, mas ela ia ser mais demorada. Me parece que a coisa foi muito nítida, porque o Carlos Miguel entrou e fechou o gol em vários jogos. E mesmo que ele tenha tomado um frango, uma falha, enfim, no último jogo, o saldo dele é extremamente positivo. E ele tem que ter sequência. Acho que é o grande consenso das pessoas. E o Cássio é um baita goleiro, é um grande ídolo, seu nome está na história, está tudo certo. Mas goleiro só joga um, né? Se jogassem dois, provavelmente os dois seriam titulares, mas não é o caso. Então, pelas informações, o Cássio deve mesmo ou aceitar a proposta do Cruzeiro ou, no máximo, ele deve ficar até o final do ano e depois chover propostas, né? Porque ele vai ter mercado e aí ele deve seguir a sua vida. É o que deve estar acontecendo no momento e eu digo mais, acho que até metade do ano. E falando no Carlos Miguel, chamou a atenção também de todos, o Carlos Miguel meio irritado depois do jogo contra o Flamengo, quando ele vai na zona mista e dispara contra a imprensa. Porque assim, o Carlos Miguel, ele naturalmente ia ser perguntado sobre a falha que ele teve no gol. E tá tudo certo. O Cássio também cansou de falar sobre falhas que teve. O Carlos Miguel, enfim, falhou, mas ele foi um dos melhores em campo e evitou o pior, inclusive. E existe dá para ter as duas coisas.
Ele realmente evitou muitos gols e tomou um gol que era defensável, faz parte. E ninguém está crucificando ele por isso. Mas eu acho que ele já saiu um pouco ali na defensiva, exatamente por imaginar que fosse ser perguntado sobre isso. Ele foi, ele respondeu. E aí, quando ele é questionado sobre o desempenho do time, sobre a campanha no Campeonato Brasileiro, que é ruim, né, gente? Só tem uma vitória, só tem um jogo em que o Corinthians marcou gols. E é claro que isso não passa pelo Carlos Miguel, tá? Como muita gente dizia que o Cássio só faltava o Cássio ter que fazer gol. O time não faz gol, a culpa é do Cássio. Não, o time tem problemas. Problemas de montagem de elenco, de escolhas do técnico, que, enfim, não tomou a melhor decisão para jogar contra um poderoso e qualificado Flamengo, colocando 3 zagueiros, abrindo o meio-campo. Ele não tinha o Ranieri, é verdade. Mas, enfim, questões naturais. A tática escolhida pelo Antônio, ela não funcionou. E aí o Carlos Miguel simplesmente começa a responder os repórteres de uma forma meio ríspida, dizendo: mas é que para vocês, eu sei que vocês vão me perguntar sobre tática, porque para vocês só funciona o resultado. Se tivesse ganhado, tinha funcionado, mas como não ganhou, parece que não funcionou. Cara, essa frase ela é tão óbvia que me espanta ter que explicar. Não me parece óbvio. Não é óbvio para vocês que se o resultado acontece, a estratégia deu certo, e se o resultado não acontece, a estratégia deu errado. Eu vou contar um segredo para o Carlos Miguel. Talvez ele não saiba, o resultado ainda é o mais importante. Muitas vezes você faz tudo certo para ganhar o jogo e não ganha. Isso é uma coisa. E aí você, pelo menos o meu compromisso jornalístico é fazer essa ponderação. Como fiz diante do Galo, como fiz diante do Fortaleza, dizendo: gente, foi 0-0, mas, cara, não posso crucificar o time. O time criou chances, o goleiro João Ricardo pegou tudo, 0-0, aconteceu. Mas eu só posso responder por mim, né? Não posso responder pela imprensa em geral. Só que o Carlos Miguel ali usou vocês da imprensa, né? Que tá tudo certo também. Eu acho que essa guerra aí, enfim, é mais velha do que o próprio futebol, né? Quando chutaram a primeira bola em 1895 lá com o Charles Miller, já tinha um repórter chato perguntando por que ele chutou assim, por que ele chutou assado. Então, assim, isso sempre existiu e sempre vai existir. Só me espanta de verdade, e aí entrando aqui na conclusão do meu raciocínio, a maneira como o Carlos Miguel se posicionou. Ele está chegando, ele tem personalidade, eu já sabia isso desde a época do Inter, quando ele queria jogar e não deram espaço para ele, e aí ele conseguiu uma negociação para Portugal, porque ele é um cara intransigente, ele tem consciência da qualidade dele e ele quer jogar. E, cara, isso é dele e goleiro, digo mais, precisa ser assim. Olha o Ronaldo Giovanelli, meu amigo aí. Se ele não fosse louco, né, daquele jeito, ele não teria sido o ídolo que ele foi. Porque o goleiro precisa ter personalidade, eu penso dessa forma. Mas assim, ele está no 5º jogo dele como titular e ele meteu uma marra. E ele meteu uma marra num jogo em que o time não foi bem. Cara, se o time amassa o Flamengo e perde por 2-0, mesmo ele fazendo milagres, não sei, ou mesmo até numa falha dele, cara, a gente já tá aqui, mas ele tem razão. O time jogou bem, a estratégia não funcionou, mas o time jogou bem. E, enfim, acontece. Não foi o caso. O Antônio errou, os jogadores erraram, o time não vem jogando bem assim, joga bem o jogo, mas não dá sequência, né? O Corinthians tem um sério problema de inconstância. Porque ele faz um grande jogo contra o Fluminense e aí depois ele cai. Aí ele faz um grande jogo na Sul-Americana contra o glorioso Nacional e aí depois cai de novo. É um time que não decola, né? Ele faz um grande jogo, se destaca um jogador aqui, outro ali, e daqui a pouco ele não consegue ter uma regularidade de bons jogos. Então, assim, com as mudanças que o Antônio vem fazendo e com a carência de elenco que ele tem, eu consigo entender algumas situações, eu consigo ponderar algumas situações. Eu sou muito tento, né, ser justo nesse aspecto. Mas, assim, a forma como o Carlos Miguel respondeu depois do time não ter jogado bem, depois da estratégia realmente não ter funcionado, me chamou a atenção. Eu não sei se ele já veio na defensiva porque falhou, se ele já veio com alguma informação adicional de algum dos repórteres que estava ali, porque isso acontece muito, né? Quem é que está ali para perguntar? É o fulano? Não, esse aí me bateu outro dia, então eu já vou lá, vou responder para ele como se fosse para todo mundo, mas na verdade eu quero responder para ele. Acontece, a gente é usado para isso também e está tudo certo.
Mas eu só queria colocar aqui que me chamou a atenção. Eu achei fora do tom. Achei ele um pouco agressivo demais para um cara que está se estabelecendo ainda como titular. Mas a personalidade é dele, a gente bate e eles têm todo o direito de responder, e quando ele se posiciona também, tem que aguentar a pancada. E eles aguentam mesmo, porque, enfim, o jogador de futebol sofre muitas críticas mesmo, eu super entendo isso, mas olha, para o quinto jogo como titular ele chegou espinafrando para todo mundo.